A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo também faz elogios aos colossenses, porque eles ouviram a palavra, estão seguindo a palavra, e também Paulo está dando o quê? Um bom testemunho de Epáfras. Olha, eu tenho no meio de vocês um bom obreiro, e esse obreiro está me relatando coisas maravilhosas a respeito de vocês. Porque assim como ele, vocês estão seguindo o bom caminho, fazendo o que é correto diante de Deus, se preocupando com as coisas de Deus. É assim que tem que ser todo obreiro, é assim que tem que ser toda a igreja. Colossos, assim como Filipenses, também é um exemplo de uma boa igreja. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações,
Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Ele nos libertou. Quem? Deus, através de Jesus, pelo sacrifício dele naquela cruz, derramando o seu sangue precioso, para que nós fôssemos redimidos, para que nós fôssemos reconciliados com ele, porque Deus preparou o mundo, Deus deixou tudo arrumadinho, colocou o homem para cuidar do mundo. O inimigo veio, enganou, o homem se desviou dos caminhos do Senhor, a maldade tomou conta do mundo. Então, Jesus agora fala: então vou eu lá para reconciliar o homem para nós. Quem crer em mim será salvo, quem não crer será condenado. E Paulo fala: quero que vocês se apresentem a Deus irrepreensíveis, mas para isso vocês têm que permanecer na fé, praticando as boas obras, praticando o ensinamento de Cristo, indo à igreja, ajudando uns aos outros, não tendo mágoa, nem ira, nem contenda, praticando pura e simples a palavra do Senhor, divulgando o evangelho, conquistando mais pessoas, para que quando nós chegarmos lá, Deus vai ver os nossos pontos negativos. Sim, mas os nossos pontos positivos são muito, 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 muito mais. Deus até pode dar uma correção pelos pontos negativos, mas ele vai ver o quê? Os pontos positivos. Então, receberemos um galardão, estaremos com ele na morada celestial eternamente. Capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora vocês receberam Jesus, andem com Jesus,
Estejam sempre com Jesus. Não percam essa fé que vocês têm. E cuidado, porque tem muita gente aí dizendo que é profeta, que é isso, que é aquilo, e não é nada. Ah, eu sou pastor. Pastor de onde? Onde você foi consagrado? Onde você recebeu a unção? Em primeiro lugar, a unção vem de Deus. Em segundo lugar, a unção vem dos homens para que todos vejam o trabalhar de Deus na vida dele. Mas você é pastor de onde? De que igreja? Ah, eu estava numa igreja aí. Você tem uma carta de apresentação? Você tem uma carta de referência? Não, não tem. Então você senta ali e fica em experiência, em observação, e vamos ver o que acontece. E deixa Deus falar se é, se não é obreiro, porque Deus revela. Quem cuida da casa de Deus é o próprio Deus, não tem outro. A gente apenas administra, mas o dono da casa, o dono da igreja é Deus. Por isso, o pastor tem que estar sempre com a visão de Deus. Aquele é um bom homem, aquele. Mas, Senhor, ele é um bom homem mesmo? Eu vejo ele um bom homem, mas eu quero a confirmação do Senhor. Eu tenho essa confirmação e aguarda, porque se não for de Deus, o próprio Deus tira. Deus faz comentários vir de onde você menos espera. Deus faz vir referências de onde você nem imagina e de quem você nem desconfia que vai um dia fazer uma referência dessa. E quando você menos espera, a pessoa está indo embora porque, ah, eu tentei ser uma coisa e já fui desmascarado. O próprio Deus faz a capa cair. Por isso, estejamos sempre na presença de Deus. Fomos batizados, morremos com Cristo e com Ele também somos ressuscitados. Por isso, permanecei na fé. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O que você come? O que você bebe? Posso comer de tudo, posso beber de tudo, mas nem tudo me é lícito, nem tudo me convém. Eu não vou praticar certos atos porque eu estarei envergonhando o evangelho. Eu não vou ficar com bebedices, com glutonarias, porque estarei envergonhando o evangelho. Ah, vamos a um banquete. Ótimo. Tem comida farta? Tem. Então eu vou comer o que eu aguento. Eu não vou fazer um prato enorme para depois deixar lá. Não, eu vou fazer um pequeno prato. Se eu comer aquilo e sentir vontade de comer mais, eu faço um outro pequeno prato. Se eu quiser comer mais, eu faço um outro terceiro prato pequeno e acabou. Dependendo do que, 5, 6 pratos. As irmãs fazem caldo verde. Eu como 5 pratinhos. Pratinhos de festa, aquele pequenininho, eu como 5. Se der, eu como 6. Se der, eu como 7. Tem mais? Tem. Se não comer, vai para onde? Para o lixo. Então vamos comer para que não vá para o lixo. Mas eu não aguento mais. Então fazer o quê? Eu vou comer o que eu aguento. Eu vou comer o que eu posso. Olha, aquele lá não comeu. Opa, então vamos deixar para ele também. Irmã, põe uma tigelinha, deixa para o outro. Sem glutonaria, sem exagero, porque tudo que é demais faz mal. E tais práticas, como Paulo está dizendo, olha, vocês estão vendo, não pega isso, não toca naquilo, não faça aquilo outro, um monte de coisa.
Mas Paulo está criticando o quê? A sensualidade, tanto do homem quanto da mulher. O corpo do homem é para a mulher, o corpo da mulher é para o homem, não é para ficar exposto ao mundo. Isso que Paulo está dizendo. Cuidado com as suas roupas, peças íntimas, roupas transparentes, não faz bem. Porque você está coberto, mas conforme a sua roupa, você induz a pessoa ao erro no pensamento. Então a sensualidade é um perigo. Você está vendo uma pessoa nua é uma coisa, mas a sensualidade gera imaginações, e essas imaginações são prejudicáveis, muito prejudicáveis. Por isso que você se importa com não toque nisso, não toque naquilo, não faça isso, não faça aquilo outro, e vocês se esquecem principalmente da sensualidade, que é um pecado muito grande. Muito cuidado com certas coisas. Cuidado em tudo.